E aí, meu querido, minha querida, vamos continuar aqui nesse rol dos crimes hediondos. Rol esse que é o quê? Exemplificativo ou exaustivo? Exaustivo, não esquece disso na hora da prova. E nós temos aqui a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, e aqui a nossa lei especifica o parágrafo 2º do artigo 129 para dizer que é a lesão gravíssima. E a lesão seguida de morte, que está lá no parágrafo 3º. Mas veja, não é uma lesão corporal dolosa gravíssima ou seguida de morte contra qualquer pessoa, mas contra a autoridade ou agente do 142 e do 144. 142 são os agentes das Forças Armadas e 144 os agentes de segurança pública, como Polícia Federal, polícias civis, polícias militares, todos os órgãos presentes no 144. Além dos integrantes do sistema prisional, agentes penitenciários hoje, Polícia Penal, Força Nacional de Segurança Pública, Força Nacional também entra aqui. Agora, veja, as vítimas são tanto esses agentes estando no exercício da função ou em decorrência da função. Como, por exemplo, se você tem ali uma pessoa que ela é alvo dessa lesão corporal gravíssima, seguida de morte, não porque ele estava trabalhando no exercício da função, mas porque às vezes estava na folga, mas ela foi ali vista como um agente policial, como um militar, e pelo fato de ser militar, pelo fato de ser policial, pelo fato de ser policial penal, de ser agente penitenciário, de ser da Força Nacional, ela foi morta. Ou seja, em decorrência da função. Mas olha só, esse âmbito ele é ainda mais amplo. Pode também ser contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, caso tenha sido em razão dessa condição. Os russos faziam muito isso, né? A tal da vingança russa. Matava não a própria pessoa, né? Lesionava, no caso aqui, não a própria pessoa, mas um parente, para deixar aquela pessoa ainda mais culpada, se sentindo culpada. Nossa, ela morreu por minha causa. Né? Então, nesse caso aqui, estamos falando de um parente, veja, importante lembrar que até o 3º grau, tá? A banca vai tentar confundir, vai dizer até o 2º, até o 4º, não, é até o 3º grau, mas que tenha sido em razão da condição, ou seja, em razão do cargo, da função exercida pelo cônjuge, pelo companheiro ou pelo parente, ou seja, essa pessoa foi lesionada porque o marido dela, o parente dela, exercia uma função porque ocupava um cargo militar ou policial ou relacionado à Força Nacional, até mesmo agentes penitenciários, polícias penais, beleza? Então é um âmbito muito amplo de aplicação, mas lembre-se, aqui o mais importante que a banca vai tentar confundir você é com relação a esse grau de parentesco, que é até o quê? Até o 3º grau. E aí nós vamos para a questão número 7 do CESP. O crime de lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, é hediondo, quando praticado contra parente consanguíneo até o 4º grau de agente da segurança pública em razão dessa condição. Veja, 4º grau não, né, professor? Você falou, deixou bem claro que até o 3º grau. Questão 7, questão errada. E aí nós temos a questão número 8, crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguido de morte, como o Vente fala aqui, só que não está na questão, né? A questão só fala da lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, é hediondo, quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até 3º grau, de agente da Polícia Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, em razão dessa condição. Professor, realmente, se foi em razão dessa condição, o grau aqui de parentesco está certo, essa questão está certa. Lembrando que a PRF está o quê? Está lá no artigo 144. Questão 8, questão correta. E aí nós continuamos no rol dos crimes hediondos. Lembrando que esse rol sofreu alteração significativa por parte do pacote anticrime. E nós temos o crime de roubo quando circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Ou seja, aquele crime de roubo em que a vítima ela teve sua liberdade restringida, mas não confunda isso aqui com sequestro relâmpago, tá? Sequestro relâmpago está lá dentro de extorsão, nós vamos chegar nele. Aqui nós estamos falando do roubo em que o criminoso, por exemplo, ele restringiu a liberdade da vítima de maneira momentânea.
Inclusive a doutrina lá do direito penal exige que não seja por um período longo, porque se for por um período longo, nós podemos inclusive ter um concurso de crimes de roubo e cárcere privado, por exemplo. A doutrina exige que seja um período curto e um período que realmente que seja essencial ali para que, por exemplo, o criminoso, o sujeito ativo dessa infração penal, consiga fugir, por exemplo, sem ser pego pela polícia. Então imagine, por exemplo, que o criminoso ele vai lá roubar o teu carro, certo? E vai lá, manda você ir pro banco de trás ou pro banco do passageiro e começa a dirigir aquele carro, só que ele está numa área muito movimentada, por exemplo, no centro da cidade. E ele fica contigo no poder dele, ou seja, restringindo sua liberdade, até que ele vá para uma via de grande fluxo e ali ele te libera. Não, sai aí, não olha para trás. Aí vai embora, leva o teu carro. Veja, a liberdade dessa vítima foi restringida? Foi sim. Mas esse caso é diferente do sequestro relâmpago, porque nesse caso eu não preciso de uma conduta que seja essencial por parte da vítima. Quando, por exemplo, alguém pega a vítima e restringe a liberdade, mas para que ela chegue no caixa eletrônico e venha sacar esse dinheiro, aí nesse caso eu estou falando de uma conduta essencial por parte da vítima. Aí eu entro num caso de extorsão, que é uma extorsão que nós costumamos chamar de sequestro relâmpago. Então não confunda esse roubo circunstanciado com o crime de extorsão vulgarmente conhecido, a modalidade de extorsão vulgarmente conhecido como sequestro relâmpago. Beleza? Nós temos aqui o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou, veja que tem um ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Por que nesse caso aqui, a nossa lei de crimes hediondos separou a arma de fogo em geral da arma de fogo de uso proibido ou restrito? Porque lá no Código Penal, agora com as alterações do pacote de crime, você tem uma majorante para a utilização de arma de fogo no crime de roubo, que é um aumento de 2/3, e uma majorante que é maior, que é mais grave, aumento do dobro, aqui de 2 vezes, para se esse criminoso no roubo ele utilizar não qualquer arma de fogo, mas uma arma de fogo de uso proibido ou uma arma de fogo de uso restrito. Então é por isso que ele trouxe aqui essa distinção, para dizer bem claro, olha só, nessas duas majorantes aqui, nesses dois roubos circunstanciados, esses dois são considerados sim crimes hediondos. Também o roubo qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou morte. Veja que nesse caso estou falando de um resultado agravador, de um préter dolo. Eu não estou falando um roubo em que eu tenho ali, por exemplo, um dolo específico de roubar e depois matar a vítima. Não estou falando eu estou dizendo para você que o que vai cair na sua prova é que nesse caso aqui, em que há um crime sendo considerado hediondo, é o roubo qualificado pelo resultado agravador, morte ou lesão grave. Préter dolo. Beleza? Temos a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Veja, nesse caso aqui, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima é o que vulgarmente nós conhecemos como sequestro relâmpago. Só que é o seguinte, onde é que tem a previsão desse sequestro relâmpago? No parágrafo 3º do artigo 158. Sendo que a lei considera hediondo o sequestro relâmpago sem nenhum resultado agravador, ou seja, só o sequestro relâmpago, mas também o sequestro relâmpago com resultado agravador, lesão corporal ou morte. Então, o sequestro relâmpago, nós podemos dizer simples, né? Sem o resultado agravador, ou com o resultado agravador, lesão corporal ou morte. Uma coisa importante aqui é porque, antes do pacote anticrime, nós só tínhamos, sendo considerado crime hediondo, a extorsão com resultado morte. A lei, a redação anterior da lei, ela nem falava do parágrafo 3º. Inclusive havia um debate doutrinário se o sequestro relâmpago, que está previsto no parágrafo 3º, seria ou não considerado como crime hediondo. Como a lei ela se remetia ao parágrafo 2º e especificava o resultado morte do parágrafo 2º. O que nós tivemos aqui agora, portanto, foi de um lado uma novatio legis in melius,
para as pessoas que cometeram crime hediondo, que antes era considerado crime hediondo, né? Mas a extorsão com resultado morte, que agora deixa de ser crime hediondo, porque a partir do momento em que a nossa lei de crimes hediondos ela deixa de referenciar o parágrafo 2º e só referencia o parágrafo 3º do 158, ela deixa de considerar hediondo a extorsão com resultado morte, que antes era considerada hediondo. Então, para essas pessoas, tratou-se o quê? De uma novatio legis e melius, o pacote anticrime, ou seja, uma lei que veio beneficiá-las. Deixou de ser hediondo. Agora, o que passa a ser considerado hediondo? Sequestro relâmpago, independentemente do resultado agravador, ou sequestro relâmpago que resulte em lesão corporal ou morte. Isso tudo está onde? No parágrafo 3º. A partir desse momento do pacote anticrime, quando eu falo de extorsão, o que é hediondo? Apenas o parágrafo 3º do 158. Beleza? Isso aqui deve ficar na sua prova. Por quê? Porque é uma modificação substancial do crime de extorsão. E isso aqui, antes que era um debate doutrinário, esse debate deixou de existir. Isso foi clarificado pelo legislador ao promover a alteração via pacote anticrime. E aí nós temos a questão número 9. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo a extorsão simples. Meu amigo, essa questão número 9 já era errada na época. Porque na época, a única extorsão que era crime hediondo era com resultado morte. Hoje é mais errado ainda. Por quê? Hoje só é crime hediondo a extorsão com restrição de liberdade, seja sem nenhum resultado agravador ou com restrição de liberdade que resulte no resultado de lesão corporal ou morte. Então hoje é ainda mais errado essa questão número 9. E aí nós temos a extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro, aí veja, não confunda com o crime de extorsão. É aquela extorsão mediante sequestro no qual exige-se o pagamento de resgate. A extorsão mediante sequestro prevista no artigo 159, tanto vai ser hedionda a forma básica do caput, quanto as qualificadoras presentes nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Ou seja, contra maior de 60 anos, menor de 18, que dure mais de 24 horas. Isso está tudo no parágrafo 1º, entre outros. Parágrafo 2º, 3º, é quando trata-se de lesão corporal, quando é resultado morte, beleza? Então, todas as majorantes aí dos parágrafos 1º, 2º e 3º, elas serão consideradas também essas formas qualificadas, majorantes, essas formas qualificadas dos parágrafos 1º, 2º e 3º como crimes hediondos. Então, mais uma vez, será crime hediondo a forma básica da extorsão mediante sequestro e as formas qualificadas dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Nós temos aqui também mais algumas questões para nós treinarmos essa parte aqui da extorsão mediante sequestro. A questão 10 fala que os crimes de extorsão mediante sequestro e sequestro são equiparados ao hediondo. Meu amigo, extorsão mediante sequestro, ele nem é equiparado, ele é hediondo. Ele é propriamente um crime hediondo. Por sua vez, o sequestro não é crime hediondo. Porque no nosso Código Penal nós temos o crime de sequestro e o crime de extorsão mediante sequestro. Cuidado, porque na linguagem popular, leiga, todo mundo chama sequestro, mas o nome em iuris é extorsão mediante sequestro. Questão 10 está duplamente errada. Questão 11. A extorsão mediante sequestro e a extorsão qualificada pela morte são crimes hediondos e são classificados também como crimes contra o patrimônio. Veja, meu querido, essa parte aqui, extorsão qualificada pela morte, nós vimos que só vai valer como crime hediondo se for mediante restrição da liberdade da vítima. Ou seja, se fizer referência ao parágrafo 3º do 158. Mas a extorsão mediante sequestro, ela é sim crime hediondo. Crime hediondo. Essa questão na época, veja que é a questão de 2012, antes do pacote anticrime, ela foi considerada na época correta. Hoje, 2020, ela seria considerada errada. Por quê? Porque esse crime aqui não é mais hediondo, a não ser que seja mediante restrição da liberdade, resultado agravador previsto no parágrafo 3º, artigo 158. Os dois são crimes contra o patrimônio, isso aqui está certo. Tá? Isso aqui não tem nenhum problema. O grande problema é essa parte aqui, à luz do pacote anticrime.
E nós temos a questão número 12, que fala que Adriano é chefe de uma quadrilha que sequestrou um famoso artista e libertou-o vivo e sem qualquer ferimento após o pagamento do resgate. Na situação descrita, Adriano praticou crime hediondo, pois extorsão mediante sequestro é crime hediondo, mesmo quando não qualificada por lesão corporal ou morte do sequestrado. Questão número 12, perfeita. Por quê? Porque a extorsão mediante sequestro, ela vai ser qualificada tanto na forma básica do caput, quanto nas suas qualificadoras, os parágrafos 1º, 2º, 3º. Onde é que está isso, professor? Está aqui. O caput, forma básica, quanto as qualificadoras, cuidado, na majorante, né? Qualificadora dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Belezinha, meu querido? No próximo bloco, a gente continua nesse rol, que é o quê? Mais uma vez, exemplificativo exaustivo, esse rol exaustivo previsto na Lei de Crimes Hediondos. Um abraço e até a próxima.